Boa tarde. A nossa live, agora mudamos a nossa live. 13h07. Tudo bem com vocês? Que dá um dia maravilhoso. De sol. Boa tarde. Tudo bem, Evandro? Ah, o esposo da Cássia, tudo bem? Você? Hoje nós vamos fazer a nossa live 13h07 para tentar oportunizar para outras pessoas que querem interagir aqui na live, querem participar, saber um pouco mais sobre leilões de imóveis. Tudo bom, Edgar? Edgar fala de onde? Tudo bem? Quem quiser se apresentar, o Evandro eu já sei quem é. Agora o Edgar eu não conheço. Quem quiser se apresentar aqui na live, se já arremata o Edgar, se já arremata imóveis de leilão, se está estudando. Eu vou mandar os convites aqui para quem quiser estar participando, né, dessa live. Hoje a gente vai falar, tudo bom? Oi, Peterson. Daqui a pouquinho tá aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre ofertas, tá? Resolvi falar, é um tema que é bem importante na hora que vocês vão arrematar um imóvel de leilão, né? E é um tema bastante importante porque é um dos passos, os primeiros passos é saber olhar a oferta, verificar a oferta no site, né? Tudo bem? Daqui a pouquinho tá aqui, né? Deixa eu assinar aqui. O Evandro também é novo aqui, nunca arrematou, né, Evandro? Depois, se quiserem falar um pouquinho. Enfim, a nossa live então hoje vai ser sobre análise de oferta. Eu já falei uma vez um pouco aqui em outra live, mas eu resolvi falar novamente com uma forma mais detalhada, o passo a passo. Para quem não me conhece, eu sou advogada e investidora em imóveis de leilão aqui no estado de Santa Catarina, tá? Onde eu atuo aqui, mas também eu atuo para os meus clientes e para mim também em outros estados, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Agora temos uma cliente que é daqui, mas com interesse em imóveis no Rio de Janeiro, tá? E a live, então, ela serve hoje para falar das ofertas tanto dos leilões judiciais como os leilões extrajudiciais, né? Os judiciais, como o próprio nome diz, são aqueles que vêm do leilão em razão de uma ação judicial, né? Uma dívida, uma obrigação, enfim, deriva então de uma ação judicial, né? Dívidas de condomínio, IPTU, outros tipos de dívida, né? Que podem estar gerando dívidas trabalhistas, enfim, e geram então a penhora, que é o primeiro ato, né? Para depois esse imóvel ir para leilão, né? Então passa por toda uma tramitação aí, não é? Ninguém perde o imóvel de forma sem ter um motivo, né? E sem ter todo um procedimento, uma tramitação. Da mesma forma, os leilões extrajudiciais, né? Os leilões extrajudiciais, a grande maioria, eu posso afirmar que a maioria dos nossos arremates em leilões extrajudiciais são advindos das alienações fiduciárias, que é quando, então, alguém vai financiar um imóvel, né? Deixa esse imóvel alienado ao banco, e ele não quitando todas as parcelas, ficando com parcelas em atraso. O banco também tem um procedimento de notificação, todo um procedimento, né, que o banco tem também. A lei fala desse procedimento que deve ser seguido, né, também, porque se não for seguido, ele pode ser causa de anulação, de cancelamento, né, e fica em débito, né, com esses valores, esse imóvel que foi adquirido. Então, o banco oportuniza, então, várias possibilidades aí de estar quitando
parcelas em atraso, e se não for pago, então o banco começa os procedimentos para ir o imóvel a leilão, né? O primeiro passo é dar oportunidade de pagamento, não sendo pago, ele começa os procedimentos para esse imóvel ir para leilão, né? Caiu, eu acho, aqui eu tô no 4G, não sei, talvez seja a sua aí. Aqui eu tô monitorando aqui, acho que tá bem. O Peterson, dá uma olhadinha também, você que também está aí me auxiliando, se tá tudo ok, se tá, o som tá bom, se a imagem tá boa, tá bom? Eu tô aqui no 4G porque a internet aqui não tá muito boa, o Wi-Fi, então já coloco no 4G para auxiliar, tá? Vamos ver. Então, como eu estava falando aqui para vocês dos procedimentos, né? Então, são procedimentos que tem que ser sempre olhado, né? O banco ele tem esses procedimentos, né? De todo o passo a passo até esse imóvel ir para leilão. Esse imóvel indo para leilão, a gente vai falar um pouquinho então sobre como verificar. Tá ok, beleza. Como verificar as ofertas, tá? Não é tão. É simples verificar as ofertas, mas para quem está iniciando no mundo das arrematações, muitas vezes pela aquela ânsia, né, de achar um imóvel muito interessante, um valor muito bom. E às vezes realmente a oportunidade é muito boa, né? Então hoje eu resolvi parar um pouquinho para explicar para vocês como que eu faço, né? E como tem vários detalhezinhos ali, que é uma rede, né? Tu vai buscando ali, vai puxando, vai buscando as informações daquele imóvel, né? Antes de você simplesmente ir lá e arrematar imediatamente. Então, dias antes você vai avaliar, você vai olhar a oferta em existem vários sites de leiloeiro. Tá na rua. Não tem problema, tá, Evandro? A live depois vai ficar gravada também. Então, como eu estava falando, existem várias ofertas nos sites do leiloeiro e o primeiro passo, então, é você visualizar as ofertas, né, de seu interesse, da região que você tem interesse, né? E também olhar muito pelo valor do imóvel. Porém, não o valor que está apenas no site do leiloeiro, né? Eu sempre aviso, o primeiro passo é visualizar a oferta. E ao visualizar a oferta, né, o que a gente vai fazer? A gente olha a oferta do site, muitas vezes, e os leiloeiros, eles não fazem de forma uniforme essa publicidade dos leilões, né? Eles não fazem de forma uniforme. Cada leiloeiro tem um procedimento diferente. Muitas vezes você vai lá olhar aquela oferta e vai estar lá só primeiro. Tudo bom, Cláudia? Boa tarde. Hoje nós estamos num outro horário, tá? Horário da tarde aqui. Hoje a gente tá falando sobre oferta, tá, Cláudia? Tanto nos leilões judiciais como extrajudiciais. Então a gente olha, verifica no site a oferta e não é só a oferta. Alguns leiloeiros, tudo bom? Alguns leiloeiros, eles colocam, então, essas ofertas de forma... o valor é aquele, né? Geralmente, os extrajudiciais, eles aparecem assim, não são todos, né? Pois é, ficou me procurando aqui. Mudei um pouquinho pra gente ver como é que fica aqui nesse horário, tá? Sempre é bom fazer mudanças, né? A gente quebrar um pouco a rotina e modificar aqui um pouquinho. Então, sobre as ofertas, né? E a gente tá falando... Vou ver mais tarde. Ok. Não vai ficar salvo, tá, Cláudia? Fica tranquila. Então, voltamos aqui com relação à oferta, tá? Então, visualizei a oferta no site e às vezes tem leiloeiros que colocam esse valor da oferta, eles colocam de uma forma diferente para cada um. Aí você visualiza o valor e às vezes o valor até é alto, né? Vocês falam, esse imóvel aí parece bom, mas o valor tá muito alto. Então eu peço para que vocês analisem também lá no site. Se tiver no site do leiloeiro apenas um valor, porque geralmente ele tá em primeira praça e segunda praça, né, gente? Primeira praça e segunda praça, esse que é a tramitação, né? Então, se ele estiver em primeira praça,
esse imóvel, vai ter lá o valor em primeira praça, que geralmente é o valor da avaliação, e segunda praça é o valor que cai com o desconto, que pode variar muito, se é de banco, se é judicial, né? Pode variar de 30%, 50% até 70% abaixo do valor de mercado, certo? Porém, alguns leilões, né? Vocês vão olhar e vão verificar, né, que esses leilões, de repente, eles podem aparecer com um valor unificado, um valor só. E aí você ficar na dúvida, bem, esse imóvel tá o valor de avaliação, eu não vou nem participar. Não façam isso, né? Vocês devem, então, fazer a checagem, né? Entrar lá no site, viu que só tem um valor, checar por que ele está só naquele valor. Olhar o edital vai falar qual o valor de avaliação, qual o valor que esse imóvel está indo a leilão, e se ele vai ter a segunda praça, qual o valor que ele vai ter o desconto, tá? Então, eu sugiro que vocês verifiquem, então, o edital, a descrição do lote, né? O edital junto, para saber realmente qual é o valor desse imóvel, né? Se ele vai ter primeira e segunda praça, se é uma praça única, né? Existe sim alguns leilões que são praça única, né? A grande maioria é primeira e segunda praça, porém, às vezes o site não vai trazer essa informação direta para você de primeira e segunda praça. Então, verifiquem. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, verifiquem quando isso acontecer, que não estiver claro aí na oferta, primeira e segunda praça, vocês devem ir então para o edital. Olhem o edital lá no site do leiloeiro. Esse edital sempre vai ter que ter, sempre, gente, sempre. Se não tiver, desconfie do leiloeiro, né? Ou ele errou, ou tem algum detalhe ali, ou é um leiloeiro, um site falso, porque tem que ter o edital. É o edital que dita as regras, né? Junto com, claro, a legislação, mas o edital é que dita as regras, né? Então, eu sugiro que vocês vão no edital e verifiquem, então, os valores, tá? Uma boa tarde, tá, Cláudia? E vocês verifiquem, então, esses valores para saber que valor que é, né? Primeira praça, olhei no site. Se não tiver primeira e segunda praça, olhar dentro o edital, conferir edital e site, né? E o valor também, eu tô seguindo aqui um roteirinho, tá, gente? O valor não fica apenas no site, como eu falei, né? Então, ele pode variar muito. Inclusive, tá, gente? Esse fato de vocês se certificarem do valor no site do leiloeiro e não ficar só com aquele valor, né? Verificar o edital. Primeiro começar a verificar o edital. Primeiro passo. Se confere o valor, se tem mais um desconto, como que é, né? Porque pode ser que esse imóvel, ele tá avaliado naquele valor, ele vale até mais no mercado, tá? Eu já tive situações em que o valor daquele que estava avaliado ali no edital, né? Ele valia até mais. Como pode ser até menos, né? Pode ser para mais quanto para menos. Segundo passo, tá? Segunda situação que você deve verificar dentro da oferta, tá? Olhar a descrição do lote, que a descrição do lote, geralmente o próprio site já traz isso bem nítido, bem claro, a descrição, né? Do lote. No site e no edital também. Certificado dessas duas possibilidades no site do leiloeiro, né? E no edital também, tá? Para quê? A descrição do lote vai dar as características do imóvel, né? Se é um imóvel, a metragem, né, do imóvel, muitas vezes ele especifica se trata-se de um apartamento, quantos quartos, banheiro, área total do imóvel, vaga de garagem ou não, né? Isso é importante certificar na descrição do lote. A descrição do lote, o próprio leiloeiro, grande maioria deles, né, coloca essa descrição já direto no site, você visualiza já na oferta ali quando você está olhando, tá? Porém, é importante olhar a descrição do lote junto com o edital para ver se as duas informações estão corretas, porque lembrando, é o edital que dita as regras. Então, se tiver informação divergente da descrição do lote, o que vale é o edital, né? Então, tomar o cuidado aí de verificar site, a descrição do lote e o edital. Verificar, então, no edital, se diz lá, apartamento com ou sem garagem, se ele faz menção, né?
porque eu tenho pego alguns imóveis, tá? Que eu tenho visto, né, nas minhas pesquisas aqui. A gente tem uma pessoa que faz as pesquisas de oferta, mas essa primeira peneira, essa pessoa que faz, mas a gente também, quando vem pra gente, a gente confirma, né? O que tem acontecido muito é que esse apartamento, ele tá lá no site, né? Às vezes tá lá escrito apartamento, tal, dá descrição, metragem, tudo certinho, né? Contudo, o que acontece? Deixa eu certificar o povo aqui. Contudo, o que vai acontecer, né? Acontece que às vezes, ali na descrição do lote, ele faz menção apenas a um apartamento. Sem descrever que é com garagem, sem garagem, você fica na dúvida, tá? E daí você vai no edital olhar se lá tem mais alguma outra informação que possa te auxiliar, tá? Terreno também, né? Se lá o terreno é um terreno com edificação, sem edificação, né? Verificar isso também. Se é terreno com... tem alguma informação, né? Verificar no edital também. Terceiro passo, terceira situação que você vai ficar atento, então, e analisar, tá? O terceiro passo é conferir essas informações, né? No edital, como eu já falei aqui. E agora a gente vai partir para olhar a matrícula do imóvel, tá? Então, eu já olhei a oferta, eu visualizei a oferta, me certifiquei com um site com edital e agora eu vou me certificar com a matrícula do imóvel. E a matrícula do imóvel deve ser um anexo aí do site do leiloeiro, tá? E eu falo para vocês, se não tiver, né, essa matrícula do imóvel no site do leiloeiro, ali mesmo onde você está visualizando a oferta, às vezes eles colocam em anexo, né, essa documentação. Solicite, ligue na central de atendimento do leiloeiro e peça então essa matrícula que eles têm aí desse imóvel. E se não tiver atualizada, eu aconselho, né? Eu aqui faço dessa forma. Se não for atualizada, eu vou atrás da matrícula atualizada desse imóvel, tá? Para saber todas as informações que constam lá. A matrícula, para quem não sabe, a matrícula do imóvel é como se fosse o RG do imóvel, né? É o documento aí que vai ter todas as informações sobre o imóvel, né? Se tem outras penhoras, se ali você visualiza, igual essa semana, o que me aconteceu, eu visualizei então uma oferta boa, né? Verifiquei que era uma oferta excelente, mas fiquei na dúvida, né? Pensei, meu Deus, ali estava escrito só que era apartamento, olhei lá, apartamento, fiquei na dúvida. E ainda fui para avaliação, porque é um imóvel judicial, e a avaliação também falava só no apartamento. Tudo bom, Eduardo? Boa tarde, como é que você tá? E aquele imóvel, então, era só o apartamento, tá? E que dizia na avaliação e que dizia no edital. Porém, eu vi que tinha uma descrição que falava a garagem, mas não era uma matrícula do imóvel, não era outro RG como os outros, né? Não era separado, porque muitas vezes é separado. Né? A grande maioria dos imóveis, a matrícula do imóvel, do apartamento é um, da garagem é outro. Porém, existem situações que são diferentes, que tá tudo na mesma matrícula. Ocorre que... que bom, acompanhando aqui seus ensinamentos. Que bom, então. Obrigada, Eduardo. Tá muito friozinho aí no Rio Grande do Sul? Então, continuando aqui, né? Então, a gente visualiza essa oferta, né? Essa matrícula do imóvel ali, visualiza essa oferta, visualiza na matrícula do imóvel, como eu falei para vocês, que é o RG do imóvel, né? Lá onde consta todas as informações, aí vão constar todas as informações, então, né? As informações sobre se tem penhora, se tem se for leilão extrajudicial, deve estar averbado então a consolidação da propriedade para esse imóvel estar indo a leilão pelo banco dos leilões extrajudiciais, né? E eu vou olhar como aconteceu na minha situação que eu estava voltando aqui. Então eu tinha olhado o edital,
eu tinha olhado a descrição do lote, mas não estava muito claro se era o apartamento com a garagem. Não estava claro, nem no edital, nem na descrição do lote. Eu fui então para a matrícula, e lá na matrícula dizia, e tinha uma averbação, né? Tinha uma informação ali que foi averbada depois, na matrícula do imóvel, informando então que por uma convenção do condomínio se estipulou quem que ficava com qual garagem. Então, tinha essa informação na matrícula e eu consegui identificar então que estava indo a leilão o imóvel, o apartamento com a garagem, tá? Porém, né, essa informação pode ser que não exista aí na sua matrícula, que está indo esse apartamento, ou, né, que seja aí, para leilão, e então você vai ter que certificar se é apartamento com garagem, né? Aí vem a importância de olhar, além do edital, a matrícula do imóvel, tá, gente? E mais uma informação para vocês, né? Além de olhar essas informações que eu tô falando aqui, se é apartamento com garagem, sem garagem, se tem essa informação, eu sugiro ainda da matrícula do imóvel, penhoras, se existem também, né? Se tem hipoteca, todas essas informações são importantes. E tem mais uma informação que é importante, a gente falando hoje de oferta, né? É que você pode também extrair ali informações para saber o valor do seu apartamento, do seu imóvel que você está olhando, tá? Verifique qual foi a última venda desse apartamento, né? Quando que foi? Se foi nos últimos 5 anos, você consegue estabelecer uma base, né, de informação qual foi o último valor que esse imóvel foi vendido, né? Aí você já tem um parâmetro aí, quanto mais ou menos que esse imóvel pode estar valendo hoje, né? Se ele foi vendido há 3 anos, 4 anos, você consegue fazer um reajuste e saber quanto que esse imóvel valeria, né? É uma informação que você extrai da matrícula do imóvel, tá? Outra informação também, né, que é importante que vocês fiquem atentos também, né? Outra informação, além de saber, né, do último valor que foi vendido dos últimos 5 anos aí, né? Você pode já ter essa informação para saber qual o valor desse imóvel, né? Hoje, né? Você vai poder também saber se o apartamento é com garagem ou não, como eu tô falando aqui, né? Também na edificação de terreno, lotes, né? Saber se esses terrenos, se esses lotes, eles foram averbados na matrícula do imóvel, né? Porque muitas vezes está lá no edital essa informação, ou na descrição do lote, né? Que está indo a leilão um terreno, um lote, né? Com uma casa, tal, né? Um sobrado, alguma coisa. Verifique se essa edificação está averbada na matrícula, né? Por quê? Porque se não tiver averbada na matrícula, você vai ter que saber que vai ter que regularizar essa edificação, tá? Ou também certificar-se também se no edital e o do leilão, né? Ele colocou lá exatamente que o valor da edificação junto, né? Digamos, se tem um terreno com uma casa, um sobrado, esse valor é o valor da avaliação, tem que ser dos dois, porque se a avaliação está só sobre o terreno ou o lote, depois esse imóvel ele pode vir a ter uma ocorrência aí de quem se sentir lesado porque tem uma casa, tem um sobrado, né? Então a primeira informação é certificado, se está no edital, e na matrícula essas informações. Se tiver no edital essa informação e um valor, né, e o valor for correto, ok. Se não tiver averbado essa edificação, esse sobrado, essa casa, lembrar que não haverá problema de você arrematar esse imóvel, só que depois você vai ter que regularizar também essa situação, tá? Por isso a importância, mais uma vez eu falando, e eu sempre repito, de olhar a matrícula do imóvel, né? Documento importantíssimo aí na hora de estar arrematando o imóvel de leilão. Saber ler, né? Saber identificar essas informações na matrícula do imóvel, tá? É importantíssimo. Tanto judicial como extrajudicial, né? Porque o extrajudicial está muito facilitado para todo mundo, né? Que vai arrematar imóveis, mas é importante que você também leia as informações que estão na matrícula, também nos leilões extrajudiciais, tá? Sempre recomendo, não é recomendo, é obrigatório, né? É obrigatório você olhar a matrícula do imóvel junto com o edital.
E mais um quinto passo aqui, que a gente vai falando aqui sobre as ofertas, né? Ainda falando sobre oferta, né? Depois você vai olhar a avaliação, tá? Você olhou, então, conferiu o edital com a matrícula do imóvel, conferiu o edital com a descrição do lote, né? E agora o que você vai fazer? Você vai olhar se tem avaliação esse imóvel, tá? Por que eu digo isso? Nos leilões extrajudiciais, eu não estou falando aqui que a maioria, mas boa parte deles, né? Alguns bancos, eles deixam disponíveis a avaliação desse imóvel, mesmo que tenha sido feita a avaliação há 3, 4, 5 anos atrás, né? Essa avaliação é um excelente parâmetro para você saber a qualidade da construção, o tempo da construção, as benfeitorias, o que existe, né, ao redor do apartamento, né, as outras, se tem comércio, se é uma região bem localizada. São avaliações bem detalhadas, inclusive algumas eu já tive a possibilidade de pegar leilões extrajudiciais, em que entre a documentação lá no site mesmo do leiloeiro tinha avaliação completa, com inclusive fotos desse apartamento, né? Não são todos, mas existe. E esse é um documento excelente para você ter parâmetros aí na hora de estar arrematando esse imóvel. Então, verifique se esse imóvel tem avaliação nos leilões extrajudiciais. Não é obrigatório, não é um documento obrigatório, mas alguns bancos disponibilizam, porque quando vão fazer o seu financiamento, né, quando eles vão financiar esse imóvel, geralmente vai um engenheiro ou um técnico responsável lá para avaliar esse imóvel, e daí ele tira foto, faz constar informações de metragem, né, mais informações, e aí é uma base excelente para você tomar de parâmetro aí na hora de avaliar o imóvel, tá? Já nos leilões judiciais, aí também, alguns leiloeiros, eles colocam avaliação também, tá? Muitos leiloeiros, eles colocam a avaliação no próprio site também, né? Só que essa avaliação, no judicial, né? Nos leilões judiciais, a avaliação pode ser feita ou pelo oficial de justiça, nomeado pelo juiz, né? Oficial de justiça, ou por um avaliador técnico, que daí é nomeado pelo juiz, né? Esse avaliador muitas vezes é um corretor, é um engenheiro, e aí ele traz mais informações, né? É uma avaliação mais qualificada, inclusive algumas vezes são pagas, né? São determinadas pelo juiz, depois tem que ser pagas, né? Pela parte que solicitou a avaliação. Então, dentro desse contexto, a avaliação de alguém que é nomeado pelo juiz, né, um técnico lá nomeado, um avaliador oficial, né, que pode ser um corretor, é com certeza uma excelente avaliação para você, porque ali consta também informações de tempo de construção, metragem, a região onde se localiza, tem um bom parâmetro, né? Já as avaliações de oficial de justiça são um pouco mais dificultosas, tá? E eu digo por quê? Tudo bem, Wesley? Como vai? Eu não estava olhando aqui as notificações. O frio aqui passou. Futuramente quero comprar imóvel e venho aprendendo com suas dicas. Ah, que legal, Eduardo. Bacana, que bom. Tem que comprar sim. Comprar para investimento também. E como eu estava falando, retornando aqui porque eu não vi quem estava entrando, desculpa, gente. E sobre a avaliação, né? Na avaliação no judicial, como eu falei, se tiver avaliação do oficial de justiça, ela não é tão completa, tá? Esse é o detalhe de uma avaliação no judicial, como você tem que cuidar, né? Porque no judicial, a avaliação pode ser pelo oficial de justiça ou por um avaliador nomeado pelo juiz. O avaliador nomeado pelo juiz, ele é mais técnico, né? Ele tem mais base de informação, geralmente é um corretor, um engenheiro, então ele vai trazer mais informações e vai trazer um valor mais apurado, um valor real de mercado. Já o oficial de justiça, não, ele toma como parâmetro mais ou menos o que ele viu ali, ele nem consegue ver o apartamento, ele só vê algum que tá ali na região que é igual ou no prédio que é parecido, né? E também, muitas vezes, e aí eu faço um alerta sempre para cuidar e pede
Se não tiver no site do leiloeiro essa avaliação, pede para o leiloeiro trazer essa informação para você. Olha, eu gostaria de ver a avaliação. Ah, foi feito por oficial de justiça, me traz, então me tira uma cópia, porque o leiloeiro ele tem essas informações no processo, né? Então pede para ele, solicita para ele essa avaliação, que pode ser por um oficial de justiça, como eu falei, ou por um técnico nomeado pelo juiz. O oficial de justiça, sempre você tem que ficar mais atento às avaliações do oficial de justiça. Por quê? Primeiro, porque ele não é um técnico da área, né? Ele faz avaliação, mas ele não é um técnico da área. Segundo, que muitas vezes ele faz avaliação, como eu já tive alguns casos, ele fez avaliação do apartamento como o normal que tinha na região, que tinha para venda, que era apartamento com garagem. E aí o valor é mais alto, né? Apartamento com garagem, o valor é mais alto. Porém, o que estava indo a leilão, né, como era garagem separada do apartamento, era só o apartamento. Isso significava que o valor da avaliação estava muito alto, né? Porque se a avaliação constou apartamento e garagem, né? Na verdade é uma suposição do oficial de justiça, né? Ele pegou outros apartamentos na região que é garagem, apartamento com garagem, e está indo somente o apartamento a leilão. Aí o valor fica muito alto, a avaliação fica alta. E aí os 50% às vezes que tem de desconto lá, que está dizendo que está 50% abaixo do valor da avaliação, já não vai ser 50%, né? Pode ser que seja a menos, bem menos, né? O valor do desconto seja menor, né? Aí de 30% descontando, 40% descontando a garagem. Então tome cuidado também com as avaliações judiciais, né? Alguns oficiais incluem no valor, como eu coloquei aqui, o apartamento com garagem, e que na verdade está indo a leilão apenas o apartamento, né? Então, cuidado nessas ofertas é nesse sentido. E também pode você ter surpresas boas, como eu já tive em verificar um imóvel que estava indo a leilão, né? Tinha uma avaliação no leilão extrajudicial, inclusive, recentemente. Então, ele estava lá por uma avaliação, por um valor, e essa avaliação, ele na verdade valia muito mais hoje já o apartamento. Então, o deságio que estava com 50%, às vezes poderia ser até maior, né? Eu poderia ter uma vantagem ainda maior nesse sentido. Então, tem essa possibilidade, porque às vezes o banco pega a avaliação, digamos, ele pega o valor já quando ele faz a consolidação da propriedade. Quando ele faz o contrato de alienação fiduciária, né, com o devedor lá, né, o banco, então, ele nesse contrato, né, ele tem lá a informação da avaliação mesmo, ele pega a própria avaliação que foi feita do imóvel, que como eu falei, por engenheiro, né, que vai lá verificar, fazer a vistoria no imóvel, né, para o imóvel ser financiado, né. Então, ele pega essa avaliação, só que às vezes essa avaliação é de 3, 4 anos atrás, né? Uma avaliação de 3, 4 anos atrás, às vezes esse imóvel já vale muito mais agora, já teve um impulsionamento, às vezes, da região, né? Já vale muito mais do que aquele valor. Então, se ele está indo a leilão pelo valor da avaliação, e hoje, pelo valor da avaliação que eu digo, lembre, a avaliação do banco, né? A avaliação que consta lá no edital. Porque você vai fazer a sua avaliação também. Sempre você deve fazer as suas próprias conclusões, as suas próprias avaliações, tá? E de repente, o valor da avaliação nos leilões extrajudiciais, eles podem estar desatualizados. Pode ser de 3, 4, 5 anos atrás aquela avaliação e o banco coloca que está indo a leilão pelo valor da avaliação, tá? Porque isso, o devedor, ele assina junto com o credor, né? Que aquele imóvel foi avaliado, né, para aquele valor e tal, né, quando ele vai fazer a alienação fiduciária, né, vai financiar esse imóvel no banco, tá? E essa avaliação, como eu falei, ela pode já ter esse imóvel já ter valorizado muito mais, de repente, a região, né? E aí você, em vez de comprar um imóvel com 50% do valor da avaliação, que na real, no valor de mercado pode valer muito mais do que o valor da avaliação, você ainda vai ter um valor extra mais, né? Em vez de 50%, às vezes até 60% abaixo do valor de mercado você consegue, né? Pegar esse imóvel, né? Muitas vezes pode acontecer também
Tanto que pode acontecer para mais quanto para menos, mas nos leilões extrajudiciais isso ocorre com uma certa, vamos dizer, não dizer frequência, mas é possível. Eu já vi muitos imóveis que estavam indo a leilão pelo valor da avaliação, e a avaliação era de 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? E em razão disso, né, ele já tinha valorizado, então ele já foi com um valor para leilão, digamos, às vezes 40%, 50% abaixo do valor da avaliação, e ainda tem mais essa bonificação aí para você que pegou o imóvel dessa forma, tá? Então, sobre essas informações, assim, que eu queria passar mesmo para vocês, tá? Da oferta, como é importante, antes de qualquer, olhar, né, outros documentos no leilão, né, como é importante você avaliar essa oferta nesse sentido, né? Avaliar com o edital, com a descrição do lote, avaliar com a matrícula, pegar avaliações, né, as avaliações que tiverem dentro aí do próprio procedimento, né? Qual o tempo limite de uma avaliação? Não tem tempo limite de uma avaliação, tá? Desculpa, não tem tempo limite de uma avaliação nos leilões extrajudiciais. No judicial, claro, se for uma avaliação muito antiga, mas geralmente não é o que ocorre, tá? Porque o juiz imediatamente ele pede, na verdade, para fazer ou uma nova avaliação, se alguém tiver dúvida, né? Ou ele atualiza o valor, tá? Nos leilões judiciais, né? No caso dos leilões judiciais, o que acontece? Acontece que foi feita uma avaliação, pode alguém discutir, o juiz manda fazer outra avaliação, né? Conforme for o caso, que esse imóvel pode ser muito mais o valor ou muito menos, né? Do que for avaliado, né? Porém, depois de avaliado, existe sempre a correção daquele valor, tá? E isso também é um cuidado que se deve ter, porque quando aquele imóvel ele foi avaliado, digamos, há 2 anos passados e agora ele está indo a leilão, no leilão judicial, o cuidado é saber se aquele valor ele foi atualizado, porque o valor daí tem que ser atualizado, o valor da avaliação ele tem que ser atualizado. Se vai fazer 1, 2 anos que aquele imóvel foi avaliado, só agora esse imóvel está indo a leilão, tá? Aí ele tem que ser reajustado o valor. Não é feita uma nova avaliação, mas é reajustado o valor. E isso tem que se constar ali, porque senão pode ser causa, sim, de até uma anulação do leilão para o preço vil, para alguma situação nesse sentido, tá? Então, no leilão judicial tem um cuidado maior na avaliação, que ela deve ser corrigida, tá? Quando vai a leilão, né, se passou 1 ano da avaliação, tem que corrigir esse valor. Já nos leilões extrajudiciais não tem tanta rigor, porque a própria lei fala que o imóvel vai a leilão pelo valor da avaliação, é o valor que o banco avaliou na época, né? E geralmente já ocorreu, né, de ser de 2, 3 anos essa avaliação passada. Ele não é obrigado a atualizar a avaliação, tá? Vai ficar a critério do banco. O banco não é obrigado a atualizar a avaliação. Ele pode colocar o valor de leilão pelo valor da avaliação que ele fez há 2, 3 anos. E nunca é muito tempo, tá? No banco, pelo menos eu não encontrei nos bancos extrajudicial, os leilões extrajudiciais, o banco ele é muito rápido em colocar esse imóvel, né, em executar essa dívida, né, digamos assim, para que esse imóvel vá a leilão. Então, no máximo aí 2 anos, 3 anos, não passa mais do que isso. Na verdade, é muito rápido, às vezes até em 1 ano, em meses, esse imóvel já vai a leilão quando o devedor, né, o alienante, ele deixa de pagar as prestações, tá? Então, é muito rápido. Mas pode sim, 2, 3 anos pode ocorrer sim, porque às vezes ele paga uma prestação, daí volta de novo, deixa passar o prazo, né? Paga no prazo, que tem prazo de 15 dias para pagar a dívida, paga e depois deixa de novo essa dívida, né? E deixa de pagar novamente, daí vai de novo, vai todo o procedimento de novo para esse imóvel ir a leilão, tá? Então, no máximo aí 2, 3 anos sai o leilão no máximo, né? Porque às vezes é muito rápido, às vezes em meses já sai o leilão daquele imóvel que não foi quitado, não foi pago, tá?
Então, o limite de tempo para utilizar o valor da avaliação, no judicial, o valor da avaliação tem que ser corrigido sempre. Vai a leilão esse imóvel, se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que fez a avaliação, tem que ser corrigido o valor da avaliação ano a ano, sempre, tá? Já nos leilões extrajudiciais não é obrigatório, né? O banco vai colocar o valor da avaliação que foi feita quando fez a vistoria na hora de financiar o imóvel, tá bom? A live ela vai ficar gravada, tá? Hoje eu acho que não teve muita gente, mas é bom a gente testar, né? Fazer esse teste para saber como é que tá o tempo de vocês, né? Fazer essa performance aí de teste. A gente vai fazer um outro horário também, aí do horário das 6h30, 7h30, a gente vai ver ainda, tá? Enfim, vocês que olharem essa live depois, que ela vai ficar salva, né? Se vocês quiserem tirar mais alguma informação, alguma dúvida, pode me chamar no direct, né? Enfim, vocês verifiquem aí o que é interessante para vocês de dúvidas também, tá? A live fica salva e a gente vai fazer os nossos testes aqui. Lembrando que logo mais a gente vai ter o nosso curso, checklist das arrematações lucrativas, né? Provavelmente semana que vem a gente já tem novidade aí para vocês que querem iniciar no mundo das arrematações, né? E serem bons investidores, né? E provavelmente seguindo as informações que eu passo aqui e o passo a passo, vocês com certeza terão sucesso aí nas suas arrematações e nos seus investimentos, né? Lucrando aí ano a ano um bom percentual aí, que de repente vocês podem até extrapolar os 30% de lucro que a gente fala no ano, tá? Um forte abraço para vocês, uma excelente tarde, tá? Fiquem com Deus e bom trabalho a todos vocês, tá bom? Até a nossa próxima live da semana que vem. Um abraço, tá?